Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Acesse o nosso e-mail e participe visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. E o sindicato oferece para você e para a sua família inúmeras oportunidades. Venha conhecer o sindicato, está pertinho de você, na Rua Erasmo Braga, número 310. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. Projetos esses que você pode ouvir através da Rádio AM 1540, da Nova Difusora. Se você tem curiosidade, quer participar do programa, tem brindes, músicas, temas interessantes, a direção é de Márcio Silva. Acesse lá, todo sábado das 11 horas da manhã, 1540, Rádio Nova Difusora, aqui de Osasco. Ouça, você vai adorar. Também temos o jornal impresso, o jornal Visão Oeste. Também procura ler as matérias importantíssimas do seu sindicato, do dia a dia e as principais informações da semana. Nós queremos agradecer também a Floristome. Ela que tem florido o nosso estúdio, ela que tem decorado o nosso estúdio. Eu quero mostrar para vocês o site dela. Eu tenho certeza que acessando vocês vão adorar as inúmeras opções de flores que a Floristome apresenta. O site é o www.floristome.com.br. Flores agora tem nome, é Tome. O tema do nosso programa de hoje ainda continua sendo a comemoração dos 40 anos da greve de 68. E hoje estamos recebendo dois convidados ilustres daquela época. O primeiro é o senhor José Ibrahim, ex-operário e estudante. José Ibrahim, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Eu quero cumprimentar a iniciativa. Eu acho que para nós que participamos daquele movimento há 40 anos atrás, não é só importante a gente se encontrar e rememorar, mas fundamentalmente para informar a nossa juventude, né, que muitas vezes quando eu falo que aconteceu tal coisa no país, que havia repressão, que havia tortura, que havia mortes na prisão, havia desaparecimento na prisão, as pessoas falam, mas isso aconteceu no Brasil? Eu digo, sim, aconteceu e não faz muito tempo. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa da tele de vocês, do programa de vocês, do nosso sindicato, do querido Sindicato Metalúrgico de Osasco, é muito importante. E também, junto com o senhor José Ibrahim, estamos recebendo João Joaquim. Ele também foi operário e ambos participaram da comissão de fábrica. João Joaquim, também seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Como diz o Zé, né? Eu também só tenho a agradecer essa iniciativa, que eu acho que é muito importante, porque os trabalhadores marcaram a década de 60, né, através da sua juventude. Né. Eu faço um orgulho, né, de ter convivido com o Zé, né, e da gente se indignar com o que a gente via no Vietnã, a gente via na Primavera de Praga, a gente via em Cuba com Fulgêncio Batista. Chegou uma época que nosso livro de cabeceira era a Guerra de Guerrilha do Che Guevara. E acho que às vezes eu fico perguntando, né, que agora eu estou na sala de aula, estou dando aula, quando eu vejo a juventude conversando e tal, eu pergunto e falo assim, olha, lá em Brasília, os estudantes derrubaram o reitor. Né? Pô, que dia, professor? E tal? Saiu no jornal, tal. Então eu fico meio assim, tá? Porque a gente acompanhava o dia a dia, a gente lia a Folha de São Paulo, a gente lia a Última Hora, lia notícias populares, né? Conversava, e estava sempre passando para os companheiros na fábrica, no banco, a experiência, né? As experiências, né? Certo. Então é importante essa iniciativa. Legal. Bom, vamos começar com a seguinte pergunta, né? Todo mundo quer saber de vocês, né? A greve de 68 foi considerada um dos mais importantes movimentos moleculares da história do trabalhador. Os senhores acreditam que foi uma revolução democrática que surgiu na época? Começando com o senhor Ibrahim. Olha, eu não chamaria, não utilizaria essa terminologia revolução, né, democrática. Eu acho que foi uma virada de página. Nós não podemos esquecer que nós tivemos um golpe em 64, o movimento sindical foi duramente golpeado, todos os nossos sindicatos sofreram intervenção por parte dos militares, do governo militar, e no entanto,
né? A partir dos anos, digamos assim, 66, 67, é que nós começamos já a retomar aquela luta. Vale dizer que as principais lideranças até 64 foram caçadas, foram presas, saíram do país, foram exilados, né? Coube a nós, uma juventude de trabalhadores, né? Essa retomada, né? E para nós era uma questão de honra retomar o sindicato e continuar lutando pelas liberdades sindicais. Vale dizer que nessa época nós não tínhamos direito de greve, não tinha direito à negociação, né? Os sindicatos estavam amordaçados. Eu acho que esse foi o grande valor do movimento de Osasco. Né? João Joaquim, para o senhor também, foi uma virada de página que aconteceu na época? Eu creio que sim, porque a gente vinha realmente desse golpe militar de 64, que a burguesia chamou de Revolução de Março, né? E com a nossa postura, o nosso acompanhamento, junto aos companheiros de Contagem também, que no mês de abril também tinha feito uma greve também, enfrentando a ditadura militar, né? E eu creio que foi um avanço. Pode até ser que realmente, em algumas coisas, realmente houve até uma revolução, eu digo assim, na linha cultural. Que olha, quando você vê, até hoje, quando você ouve hoje até música de Geraldo, André, de Caetano, de Chico, de Gal, né, de Nara Leão. Então, olha que tinha que ter coragem. Era fazer parte da nossa geração também, era jovem, tinha a nossa idade, Chico, Caetano, o Rio, né, que está hoje aí no Ministério. Aí, né? Então, realmente foi uma virada de página bem virada, né? Tá certo. Quais foram, na opinião de vocês, os fatores principais que traduzem a vitória deste movimento? Olha, primeiro que foi um marco, né? Um marco na nossa história, foi um marco para o movimento operário e sindical nesse país, né? Quer dizer, os trabalhadores irrompem na cena política, participando de um movimento que já estava se generalizando, que era a resistência contra a ditadura e a luta pelas liberdades democráticas no país. Então foi assim, pela primeira vez, de uma forma frontal, de uma forma, podemos dizer até, de certa forma, radical, que os trabalhadores entram em cena mostrando que estavam juntos na luta pela democracia no Brasil. Certo, perfeito. Bom, estamos recebendo em nossos estúdios os nossos dois convidados de hoje, José Ibrahim, ex-operário e estudante, e também, junto com ele, João Joaquim, operário da época, ambos da comissão de fábrica, tratando o tema 40 anos da greve de 68. Você está gostando do nosso programa? Então acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Pensou em capacitação profissional? Pensou no Colégio Cadem. Há 40 anos oferecendo os melhores cursos. Auxiliar em enfermagem e técnico em enfermagem. Enfermagem do trabalho, técnico em banco de sangue e técnico em UTI. Colégio Cadem conta com professores altamente capacitados e equipamentos de ponta. Colégio Cadem há 40 anos oferecendo o melhor para você. Colégio Cadem na Avenida João Carlos da Silva Borges, número 260, Santo Amaro, São Paulo. www.colegiocadem.com.br. Viajar com a imaginação e presentear a quem você gosta é no Artesanato Eremim. Você encontra peças únicas com alto requinte confeccionadas por artesãos de todo o país. Presenteie a quem você gosta com imaginação. Venha nos conhecer. Estamos no Super Shopping Osasco, segundo piso. Telefone 3682-6512. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. O tema do nosso programa de hoje é sobre os 40 anos da greve de 68. Os nossos convidados
José Ibrahim, ex-operário, estudante, e João Joaquim, também operário, ambos da comissão de fábrica. O senhor foi eleito, José Ibrahim, para dirigir e organizar o movimento pela Chapa Verde. Na época, o senhor tinha 20 anos, dado esse que nós encontramos no livro Nosso Século Brasil, volume 10, o senhor já tinha liderança para mediar os conflitos, né? Quem o ajudou para coordenar o movimento? Quem eram as pessoas principais que estavam ao lado do senhor? Olha, toda uma escola, né? Uma escola que eu tive, desde a época dos velhos companheiros, eu me lembro do Conrado Del Papa, os companheiros que dirigiam o sindicato até o golpe militar, que eu já os conhecia. Depois, dentro da Cobrada, dentro da fábrica, havia muita militância, muita gente com experiência, né? E para mim foi uma escola, eu aprendi muito. Depois, teve toda a construção da comissão de fábrica da Cobrasma, que nós, não foi obra de um nem duas pessoas, foi obra de todo um conjunto, um coletivo, né, de militantes operários, de militantes sindicais que construíram. Aquilo ali foi uma outra escola. Então nós fomos aprendendo junto, né? Para mim, a comissão de fábrica foi uma tremenda escola de negociação, de articulação, de costura política, de mobilização, de conscientização dos trabalhadores a partir das reivindicações específicas dentro da fábrica. Quer dizer, tudo isso foi formando um caldo de cultura extremamente positivo que possibilitou, né, a emergência de novas lideranças em Osasco, onde nós formamos uma chapa de oposição e pela primeira vez na história do movimento sindical brasileiro pós-64, uma oposição sindical ganha uma eleição, né, tirando a antiga herança da intervenção que houve em 64 e assumindo nós a liderança de um processo de retomada do nosso sindicato e fundamentalmente com um compromisso de luta, entendeu? De emancipação dos trabalhadores, pelas liberdades sindicais, pelo direito de greve e contra o arrojo salarial. Esse foi o nosso compromisso de Chapa Verde. E foi o compromisso que nós assumimos e que levamos até as últimas consequências. E o senhor citou 64, onde foi a ditadura militar, foi um momento muito difícil na época, né? Mesmo correndo o risco, o senhor seguiu em frente e foi tocando. Como foi reivindicar os direitos dos trabalhadores nesse momento tão crítico, né, que o senhor viveu na época? Olha, veja bem que nesse momento, né, o país vivia sob a égide de uma ditadura militar arbitrária, né? Então a arbitrariedade havia em todos os níveis, era no movimento estudantil, era no movimento cultural, era no movimento dos artistas, da intelectualidade e no movimento sindical, né? Então havia toda uma situação que praticamente nos obrigava, quer dizer, nós que tínhamos consciência, né, consciência política, nós que tínhamos consciência da situação em que vivia o país e fundamentalmente a situação de arrojo salarial que estava em cima dos trabalhadores, nós tínhamos que se rebelar, né? Então, na verdade, o que nós fizemos foi somar grandes contingentes de trabalhadores à luta geral do nosso povo pela democracia. Ibrahim, qual foi o papel? Nós sabemos que o papel da mulher foi muito importante. E qual foram os principais fatores que destacaram a mulher nesse movimento? A sua opinião e também do João Joaquim. Olha, o João vai complementar, mas a gente tem que ver o seguinte, que no mundo inteiro, 68, né, foi marcado pela participação das mulheres em termos de movimento de emancipação, né? Então, houve na França, nos Estados Unidos houve mobilização muito forte pelos direitos da mulher, entendeu? Até na questão sexual e tudo certo. Isso, que as mulheres querendo se libertar perfeito. De amarras, né, e de uma cultura atrasada, machista. Etc. Né? E claro que aqui no Brasil isso teve uma repercussão forte, né? Teve uma repercussão forte e as mulheres tiveram uma grande participação nesse processo, né? No movimento sindical, né, nós fazíamos um esforço enorme para a mulher participar. E havia muita dificuldade. Quer dizer, na prática, esse machismo também se revelava muito forte no meio dos trabalhadores. Quer dizer, o lugar de mulher é em casa, entendeu? Não é participando da luta.
Nós tínhamos consciência que nós tínhamos que chamar as mulheres para participar. Tanto é que na comissão de fábrica nós tínhamos companheiras que participaram da comissão. A Santina, participava da comissão. A Sônia, tinha várias companheiras que participaram do nosso movimento. E teve um dado importantíssimo, já que você esqueceu de citar, foi o seguinte: da nossa greve lá na Cobrasma, quando nós paramos, uma empresa química de Osasco, que era Granada, fábrica de fósforo. 90% era mulher. 90% da mulher, elas paralisaram as atividades delas, desceram em passeata, passaram em frente à Cobrasma, bateram palmo para nós e foi para o nosso sindicato. Foi para o sindicato. Para o nosso sindicato. Nem foi no sindicato dos peleiros, né? Não, foi direto para o nosso. Era a referência dos sindicatos metalúrgicos dos Osasco. Exatamente. Quer dizer, foi uma contaminação geral. Foi. Bacana, independente da... Inclusive, na coisa que o Zé não citou, foi que quando os companheiros foram presos, né, alguns companheiros, o João Cândido, o Joaquim Miranda e tal. Inclusive o Joaquim Miranda, né, no dia que ele foi preso, nasceu uma filha dele. Né, chama até Liberdade minha, Denise Liberdade. As mulheres, através da mulher do João Cândido, que era o secretário-geral, que era uma companheira formada, assim, tipo, uma operária que atua em fábrica, tinha uma visão da sociedade. Ela organizou as mulheres do bairro e foi para frente do DOPS. Reivindicar a liberdade dos companheiros presos. Legal, legal, bacana. Teve esse lance. Isso é muito importante ressaltar e lembrar. Legal. Iracema. E hoje? Vamos estar nos dias de hoje. Os senhores consideram que as greves de hoje são vistas de maneira mais política, de interesses? Como que vocês veem a greve nos dias de hoje? Começando com o senhor José Ibrahim. Olha, eu continuo defendendo o direito de greve como uma defesa dos trabalhadores, né? O direito de greve, para mim, é sagrado, né? Faz parte das liberdades fundamentais, para não dizer dos direitos humanos. Né? Eu acho que isso aí é uma questão muito cara para nós, né? E vira e mexe, esse direito é vilipendiado, ele é golpeado. Na nossa história nós vivemos muita situação desse tipo, né? Limitar o direito de greve e tal, eu acho que não tem que ter limitação. Quer dizer, se existe uma situação e os trabalhadores acham que a resposta tem que ser através de uma greve, eu acho que tem que ter esse direito, né? Se é inconsequente ou não, isso é o processo que diz. Certo. Mas, né, e hoje eu vejo o seguinte: motivo para greve todas as categorias têm, né? O que não existe, né, é mobilização dos trabalhadores para defender os seus direitos. Quer dizer, hoje eu vejo o movimento sindical muito populista, muito de cima, e continua havendo aquela grande limitação que foi a grande experiência do movimento de Osasco em 68, organização pela base, organização dentro da fábrica, participação dos trabalhadores a partir da empresa. João Joaquim, sua opinião, sua visão. Continuando aí o que o Zé está falando, é isso mesmo, né? Congratulo com o Zé essa postura, e à medida que você tem um compromisso nas bases, ou seja, no sindicato dos professores, dos metalúrgicos, dos bancários, etc., à medida que você tem esse trabalho, ele passa a ter uma outra qualidade, né? E o que a gente vê, como eu coloquei lá embaixo, né, para o jornalista, a gente ia para o sindicato, era 2 anos o mandato. A gente ficava preocupado, como é que vamos fazer a preparação dos futuros companheiros para assumir a próxima chapa. E hoje o companheiro entra no sindicato, ele fica 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6, 10 anos, 20, 30 anos. Aí eu já vi companheiro sindicalista chegar assim e falar: qual que é a sua profissão? Eu sou sindicalista. Às vezes passa de pai para filho. Também, passa de pai para filho. Bem explicado. Bom, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. O tema do programa de hoje é 40 anos da greve de 68. Nós vamos para rapidinho, fique conosco, não saiam daí. Clínica Veterinária Ana Carol. Não importa o tamanho, nem se late ou se mia. Na Clínica Veterinária Ana Carol, o seu melhor amigo é sempre recebido com o carinho do tamanho que ele merece. Profissionais altamente capacitados, produtos de qualidade. Um único consultório da região com banheira de acesso fácil e centro cirúrgico.
roupas e acessórios para deixá-lo ainda mais bonito. Creche ao ar livre para que ele possa brincar à vontade. E se você quiser, vamos buscá-lo na sua casa. Qual tratamento você daria ao amiguinho de todas as horas? Seu bichinho merece tudo de bom. Clínica Veterinária Ana Carol, Avenida Dionísia Alves Barreto, 431. Telefone 3699-7405. Viajar com a imaginação e presentear a quem você gosta é no Artesanato Eremim. Você encontra peças únicas com alto requinte confeccionadas por artesãos de todo o país. Presenteie a quem você gosta com imaginação. Venha nos conhecer. Estamos no Super Shopping Osasco, 2º piso. Telefone 3682-6512. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do programa de hoje é os 40 anos da greve de 68. José Ibrahim, o senhor enfrentou o exílio, um tema muito delicado, mas a gente tem que citar, a gente quer saber do senhor como foi este momento terrível que o senhor passou, o que o senhor pode citar, o que pode extrair desse momento que o senhor passou na época da repressão. Primeiro que falar sobre esse tema não me constrange de maneira nenhuma, né? Eu acho que isso aí foi um momento da vida política no Brasil, foi contingência, consequência de uma luta, e eu não fui o único. Tivemos muitos companheiros, muitos militantes que se exilaram. No meu caso, eu estava preso, eu não contava com o exílio, eu contava que eu ia amargar bons anos de cadeia. Quando houve a troca, o sequestro do embaixador americano, e eu fui trocado pelo embaixador americano, eu sou muito agradecido, não a ele, mas aos companheiros que sequestraram, entendeu? Porque me valeu a liberdade, né? Eu não aconselho o exílio para ninguém, né? Você ficar fora do seu país, longe da sua família, em situações bastante adversas, outro povo, outra cultura, outra língua, então foi muito difícil. Mas também tem o outro lado, que é o lado positivo da coisa, que é o aprendizado, né? Você conviver com outros povos, com outras culturas, viver outras experiências. E aí, para mim, ganhou um sentido muito forte a questão da solidariedade, entendeu? Porque em todos os países, olha que eu passei, eu rodei mundo, né? México, Cuba, Chile, Panamá, Europa, rodei o mundo. 10 anos fora, eu rodei o mundo. E sempre houve esse ingrediente forte, que é a solidariedade. Solidariedade do movimento sindical internacional, solidariedade dos partidos de esquerda, solidariedade muitas vezes de governo, da igreja, entendeu? Então isso aí foi o que segurou a gente, que deu força pra gente, né? Tanto é que nós lá fora continuamos a luta, denunciando a ditadura militar, tentando isolar esse bloco já na América Latina toda, que era as ditaduras militares em todos os países praticamente, né? Nós nos juntamos com outros povos no sentido de continuar a resistência lá fora, fortalecendo o movimento de resistência aqui no Brasil. E deu anistia, todo mundo voltou, né? Porque aqui era o nosso lugar. A repressão policial na época era muito forte, era muito intensa, né? O que mudou da polícia da época para as polícias de hoje? Olha, é bastante diferente, porque todo o aparato policial daquela época, ele estava treinado, ele estava voltado para reprimir a luta de resistência do povo trabalhador, para reprimir aqueles que lutavam pela liberdade e pela democracia no Brasil. Fundamentalmente a polícia servia para isso, né? Quando na verdade, na concepção nossa e numa concepção moderna do que é o aparato repressivo, o aparato policial, é no fundo para fazer respeitar as leis, para fazer, enfim, defender os direitos do cidadão, né? É para isso que existe polícia, né? Mas naquela época era para reprimir o nosso povo. E essa pergunta que eu fiz foi proposital também, porque nós temos aqui uma pergunta muito interessante, curiosa até. O João Joaquim, antes de virar metalúrgico, ele queria ser policial. Que história é essa, Joaquim? É isso mesmo? O senhor veio do interior para a capital e queria ser policial. Zeca, eu morava, como já coloquei anteriormente, eu me alfabetizei aos 16 anos de idade, fui camponês, aí vim para a cidade grande, né, Presidente Prudente. E era muito dura a vida do jovem, né?
muito dura mesmo. Então, assim que eu saí do Exército, eu queria ser polícia rodoviária. Eu achava bonito ver aqueles camaradas de 1,70 m pra cima, sabe, não se via, né? Aquela poilana, aquele binóculo e tal, parar nos carros, né, para manter a ordem e tal, né? E vim pra cá com esse intuito, muito jovens, né? Mas havia muita oferta, muita procura e pouca oferta, né? Até aí, né? Ó, deixa eu te falar uma coisa, ainda bem que eles não viram polícia, porque eu tenho que enfrentar esse negócio em pode ir lá, porque não ia dar certo. Não dá não. E aí, eu fiz vários exames para entrar na Polícia Rodoviária Federal e acabei sendo reprovado porque o médico disse que eu tinha pé chato, né? Mas tem um detalhe que eu ia colocar, é o seguinte, o Zé colocou o exílio, né? Mas uma coisa complicada também é você ficar exilado dentro da sua própria pátria, né? Você ficar na clandestinidade. Dói, né, João? Você não poder aparecer. Talvez seja até pior, hein? Exatamente. Sofri isso, fiquei na clandestinidade quase 10 anos. Nada contra a polícia, até admiro o trabalho da polícia, mas o senhor acho que escolheu o caminho certo. Só para encerrar nosso bate-papo aqui, que está muito gostoso, mas estamos chegando ao final. Na opinião de vocês, o que pode e deve ser mudado, referindo-se aos direitos dos trabalhadores? Joaquim. Na minha opinião, eu vejo assim. Eu acho que o que deve ser mudado é o seguinte: o trabalhador ele tem que tomar consciência mais da sua importância como um agente, não um objeto, né? Como um sujeito. E às vezes o próprio trabalhador ele esquece disso aí. Eu agora estou militando no Sindicato dos Professores. As eleições foram ontem. Eu fui em uma escola que a professora está há 5 anos na escola, ela ficou sócia do sindicato e não sabe onde que é o sindicato. Professora, né? E acho que tem que ter lideranças mais sérias também, né? Que não joga categorias no sufoco, que sabe medir as causas e as consequências das coisas. Porque, já está dizendo, um líder sindical tem uma importância muito grande diante dos trabalhadores, né? Senhor José Ibrahim, para encerrar então, o que o senhor acha que pode mudar? Olha, eu acho que a questão da consciência, que o João Garcia colocou, é fundamental, porque o trabalhador, né, ele é produtor, ele produz bens e serviços, produz riqueza, o trabalhador é consumidor, né, e o trabalhador é cidadão, né? Então ter essa consciência do que significa ser trabalhador, entendeu? E como que ele se coloca dentro da sociedade, o papel dele dentro da sociedade é fundamental. Eu acho que o movimento sindical erra a não investir nesse tipo de educação política a nível das categorias profissionais. Acho que isso é uma limitação, né? Felizmente, na minha opinião, nós temos um exemplo, que é o Sindicato Metalúrgico de Osasco, que exerce esse papel, né? A consciência do trabalhador enquanto cidadão. O cidadão consome, o cidadão precisa de educação, precisa de saúde, precisa de habitação, precisa de saneamento básico, precisa de lazer, precisa de cultura. É isso que é o trabalhador. E o movimento sindical e o sindicato tem que jogar um papel positivo e protagonista e atuante nesse sentido. Bom, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a presença dos nossos 2 ilustres ícones da história do sindicato que esteve aqui conosco. José Ibrahim, ex-operário e estudante. Obrigado por ter aceito o nosso convite, José. Obrigado, eu que agradeço, né, e espero ter contribuído com alguma coisa dentro dessa nossa experiência e fico muito feliz pela iniciativa desse programa. Tá certo. Obrigado. João Joaquim, operário também, ambos, né? Comissão de fábrica da época. João Joaquim, também muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Faço as palavras do Zé as minhas. Tá isso mesmo. E obrigado a você também, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e também pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso endereço eletrônico, você opina e participa. Então acesse o nosso e-mail visãoemdebate@ig.com.br. Tenham todos uma ótima semana e eu te vejo no próximo programa. Tchau!